Oi pessoal, tudo bom? Então, vamos agora aqui, antes de começar a falar sobre o conteúdo mesmo, propriamente dito da nossa web, né? A parte sociológica, eu queria dizer para vocês que poucos alunos têm a oportunidade que vocês estão tendo nesse momento, de ter vários professores da área de humanas juntos, né? Cada um com a sua perspectiva, geografia, história, sociologia, filosofia, enfim, trazendo para vocês um conteúdo sobre um determinado assunto, onde os vieses vão abordar esse assunto, as humanidades, né? A área de humanas. A pessoa estuda esse assunto, né? Vamos dizer, racismo estrutural, que é a base do nosso debate de hoje. Estuda na graduação, no mestrado, se especializa no doutorado, termina o doutorado, continua pesquisando sobre esse assunto, quer dizer, uma vida inteira estudando esse assunto. Então, baseado nisso, eu fiz um recorte desse amplo conceito de racismo estrutural e vou abordar na questão sociológica o viés do legado da abolição da escravatura, né? As consequências da abolição da escravatura para a construção sociológica do Brasil, tá? Nesse sentido, eu peguei o autor Carlos Alfredo Rosenbaum, no livro Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil, o quinto capítulo do livro. São 4 paginazinhas que vai ser colocado no grupo para vocês, e depois eu também ainda vou colocar um outro resumozinho para facilitar a entrega da atividade e também para uma melhor compreensão do que eu vou falando, porque vocês vão anotando aí e depois com o que eu mandar encaixa direitinho e vocês vão entender bem do assunto, até para sair dessa visão do senso comum, né? Dessa visão popular sobre esse assunto, porque quando a gente estuda psicologia, ou quando se estuda psicologia social, a gente aprende que existe um inconsciente individual, um imaginário individual, e existe um imaginário coletivo, um inconsciente coletivo. Então esse assunto é para quebrar paradigmas, para quebrar padrões de conhecimentos do senso comum. Quer dizer, essa visão do senso comum que nós temos sobre a abolição da escravatura, ou da escravidão, né? Como queira. Então, coloquei alguns slides, 2 slidezinhos com alguns tópicos que eu vou depois daqui abordá-los melhor, né? E vocês vão anotando aí, e para a gente chegar num bom resultado, para colocar no nosso imaginário coletivo uma nova visão, uma emancipação desse pensamento colonial que ainda é tão forte nos dias de hoje, tá? Então, quais foram as consequências sociais da abolição? Então, algumas consequências. É que o abolicionismo e o imigracionismo, eles vieram juntos, concomitantemente. Quer dizer, eles chegaram, aconteceu a abolição da escravatura aqui, da escravidão, e ao mesmo tempo aconteceu a imigração, quer dizer, estrangeiros chegando ao Brasil para substituir a mão de obra, que não foi bem assim, mas é assim que é passado para nós, né, para o nosso conhecimento, para substituir a mão de obra do homem negro livre, né, quer dizer, não mais escravo. Mas, bem da verdade,
a elite de poder da época, quer dizer, a elite governante da época, ainda império, ainda não éramos uma república, só em 1989 foi que nós nos tornamos uma república. O Brasil, a sua elite dominante, desejava mais o braço livre do estrangeiro do que o braço livre do homem negro brasileiro. Então, o movimento abolicionista praticamente desapareceu com a própria escravidão, né? Quando aconteceu a abolição dos escravos, o movimento negro também acabou. Não se conhece muita coisa do movimento abolicionista, mas a partir daí. Antes, eles foram efetivos, mas ao acontecer a abolição, o movimento abolicionista também parece que teve um fim. Quer dizer, alcançado esse movimento emancipador, também abandonou-se a população dos ex-escravos à própria sorte. Foi uma outra consequência. E, a partir daí, esse movimento abolicionista uniu ao desejo nacional da elite governante a libertar a nação dos malefícios da escravatura. Quer dizer, todos os males que o Brasil passava eram devido ao regime escravista. Então, todos os males vinham da escravidão. Então, a partir de 1887 até 1888, o Sudeste libertou 300 mil homens negros, homens, mulheres, né? Quer dizer, 300 mil escravos foram libertos. Mas já existiam, essa palavra mulatos, que está aí no slide, como o autor escreveu, tá? Então, consta no livro mulatos. A gente pode falar hoje, assim, características marcantes de negros, né? De predominância de cor dos homens negros, né? Então, homens negros ou com características de negritudes, né? Mais de 1 milhão de brasileiros livres nessa condição. Juntados aos 300 mil, 1.300.000 negros libertos em 1888, à sua própria sorte. Quer dizer, sem condição social alguma para se desenvolver. Quer dizer, não foi pensado o que fazer com essas pessoas. E chegaram ao Brasil, também em São Paulo, entre 1888 e 1930, 3.800.000 pessoas estrangeiras. Ora, isso, quer dizer, uma consequência dessa abolição foi de cara a discriminação e uma desigualdade racial no Brasil. Vejam só, aqueles traços estruturais que vão marcar o nosso imaginário coletivo. Quer dizer, um legado que nos permite pensar que, naquele momento da abolição da escravidão, aconteceu uma inércia gigantesca, um marasmo, onde todos tinham como uma percepção aquela questão de marginalizar o negro, de uma percepção de ver o negro como uma situação de rebaixamento intelectual ou de uma percepção rebaixada do trabalho manual. Quer dizer, as duas coisas andam juntas. Esse caráter multidimensional da herança escravista na sociabilidade capitalista brasileira é uma herança que os países que fizeram as suas revoluções, quer dizer, suas mudanças sociais, não permitiam mais. Ora, quando a gente compara Brasil de 1888
com, com a Inglaterra de 1780, né? Quer dizer, 112 anos, é isso, né? Se a matemática não me falha a cabeça, é assim. Eles já eram um capitalismo saindo do capitalismo industrial, 1800, para um capitalismo transnacional. Enquanto nós aqui, na nossa lenta transição, em 1888, nós estávamos recém abolindo o regime escravista, ou a escravatura. Existe um autor chamado Florestan Fernandes, ele cita na sua epistemologia, quer dizer, nos seus estudos, né, nos seus livros, que o negro era considerado marginal ou um desajustado. Tá? Ele cita que esse movimento de abolição foi associado a um movimento de imigração, quer dizer, o movimento abolicionista foi associado a um movimento imigratório, né, para libertar o país de uma herança escravista através do branqueamento. Isso é Florestan Fernandes já destrinchando aqueles 3.800.000 estrangeiros que chegaram no Brasil. Qual era esse caráter multidimensional? Né? Era branquear a população brasileira. E, de certa forma, expulsar do território, já que não podia fazer um genocídio, né? Mas o genocídio estava acontecendo entre aspas, porque o que caracteriza um genocídio é o extermínio da população, é a limpeza e a purificação, quer dizer, mata todo mundo, acaba com os costumes, a cultura daquele povo e coloca outra raça lá. Aqui não se matou, mas se deixou a própria sorte. Quer dizer, um homem negro livre, sem nenhuma condição social. Quer dizer, o movimento abolicionista, ele foi tão devastador ao não assumir o seu papel de ser um movimento emancipador, que não lutou pela condição social, socioeconômica do homem negro. O homem negro teve que sair do sudeste do país e ir para a periferia dessas grandes cidades ou para outros estados, como no Nordeste ou Centro-Oeste. Quer dizer, colocar o negro, deslocar o negro, limpar a cultura que eles tinham naquele local, acabar com a cultura deles, a ponto de purificar, trazendo outra raça, colocar nesse território. Né? Então, não foi um genocídio porque não matou, mas as características são de um genocídio. Então, isso traz para o nosso imaginário coletivo uma coisa muito complicada, porque nós vamos desvalorizar o homem que sempre trabalhou aqui na nossa terra, para valorizar uma pessoa estrangeira, deslocando o homem brasileiro negro para uma condição de subsistência, indo trabalhar em terras de outras pessoas lá no interior do Ceará, da Paraíba, sei lá, de onde mais, plantando e colhendo aquilo que vai comer. Quer dizer, dividindo um país em um país de subsistência, subdesenvolvido, e um país centro-sul, sudeste principalmente, porque os escravos estavam mais na região sudeste, em São Paulo em especial, onde os imigrantes também chegaram em São Paulo e se deslocaram para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
Então, esse fechamento do espaço socioeconômico do não branco foi um legado desvalorizando essa condição do trabalhador braçal, manual, do artesão, diferentemente do que aconteceu na Europa. Nós estamos estudando aí, alunos que estudam comigo, como nós estudamos a Revolução Industrial, uma das coisas que mais favoreceu a Inglaterra no seu capitalismo foi, na sua revolução burguesa, foi a questão de se apropriar dos saberes dos artesãos. Aqui o nosso artesão é desqualificado. Isso é uma herança também do nosso movimento de escravatura, né? O abolicionista. Então, o fechamento do espaço econômico para o não branco. Um outro autor muito interessante que a gente também tem que abordar é Celso Furtado. Ele nos diz que o capitalismo no Brasil ele é tardio, que nós não tivemos a nossa revolução. A revolução não é revolução armada, pessoal, é aquela revolução de mudança social. Nós não tivemos nenhuma mudança social no Brasil. Nós continuamos com aquele imaginário coletivo de um Brasil medievo, de um Brasil ainda feudal, patriarcalista, onde o pai manda em tudo. E aquele capitalismo mercantilista só mudou para um capitalismo industrial em 1940 a 1950, com as grandes indústrias se instalando aqui no Brasil, e o Brasil deixando de ser um mercantilista, vender as coisas, e extrativista, para vender o que planta, né? Para também começar a vender o que produz na indústria. Então, Celso Furtado, ele diz que nós tivemos uma revolução burguesa tardia, certo? Então, pessoal, qual é o foco desse aspecto sociológico que eu estou falando para vocês, da nossa construção sociológica? É que o legado, esses laços, esses traços estruturais, né, marcantes da abolição da escravatura poderia ter sido diferente se o movimento abolicionista tivesse se preocupado com o que ia ser do futuro desses negros brasileiros livres. Escolas, trabalho, aproveitar o homem do campo que já conhecia a nossa terra. Agora, trazer o estrangeiro, que já tem um outro imaginário coletivo, que já vem de sociedades que estão há mais de 100 anos, como era o caso da Prússia, agora na época de 1888, a Alemanha, e a emancipação da Alemanha foi em 1871. Então, a Prússia já era rica desde a época da Idade Média. Os grandes banqueiros da Europa são prussianos. As grandes fortunas medievais vêm da Prússia. Aquele financiamento dos grandes descobrimentos vieram da Prússia, né? Então, pessoal, esses povos trazendo já em si esse imaginário coletivo só poderiam se dar melhores do que nós brasileiros, negros brasileiros, né? Porque eu sou menos preto do que o fulano, eu sou menos negro, o Joaquim é branco, fulano... Não existe branco aqui no Brasil. E isso aí eu posso falar com certeza, porque a pessoa é branca, mas o tataravô era negro, branqueou a família, né? Então, pessoal, a gente tem que ter muita consciência desse novo imaginário coletivo que a gente está tentando criar para a nossa sociabilidade, tá bom? Da minha parte é isso.
Então, os colegas agora vão terminar. Até mais.